Então, bom dia, pessoal. Aqui a disciplina de administração rural. Vamos inicialmente aos avisos. O William lembrou que eu não tinha colocado os vídeos da aula, realmente. William, isso. E coloquei só hoje de manhã, tá, pessoal? Da aula passada, então, esse vídeo da aula passada foi interrompido, né, pela queda de energia, então ficou uma parte apenas ali, tá? Porque parte que a gente conversou offline não tinha a mínima possibilidade da gente gravar. E também coloquei a sequência de slides do ponto sobre as funções administrativas que envolvem planejamento, tá? Que são os slides que a gente começou semana passada, mas nós não terminamos. Nós vamos terminar hoje e provavelmente vamos ficar por aqui mesmo, terminar essa sequência de slides, porque nós vamos adentrar sobre o planejamento, falar sobre o plano macro estratégico, né? Ou seja, definir missão, visão, valores, vamos ver como que as empresas definem esses elementos estratégicos e depois, a partir deles, como ela faz a análise dos ambientes, né? Aquele análise SWOT, né? As ameaças, as questões externas e as questões internas, e a partir desse levantamento, como que se pode fazer um plano de ação, que estratégias que se usa para elaborar um plano de ação, ou seja, um planejamento, né? E claro que se ele for do mais alto grau da empresa, a gente vai chamar isso de planejamento estratégico, mas ele pode ser feito em todos os níveis, estratégico, tático, operacional. Então, nós vamos dar ideia desses conceitos e vamos ver exemplos das mais diversas empresas. Eu separei aqui, eu acho que umas 40 empresas, para a gente olhar um pouquinho, espiar um pouquinho sobre o planejamento estratégico dessas empresas, certo? E como eu já anunciei para vocês, esse ano, em função dessa concentração do calendário, desse estresse que nos envolve, né, que abrange todos nós, eu tirei da disciplina o trabalho da gente fazer um modelo de planejamento estratégico. A gente não vai fazer esse trabalho, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que seria, se alguém se interessar. Fora isso, muitos de vocês já estão me entregando até o certificado daquele curso, que é uma forma de consolidar o conteúdo, consolidar o conhecimento, ampliar os horizontes, e de alguma forma isso é bom para o currículo de vocês. O que nós temos que tratar antes de avançar na continuidade dessa teoria? A questão da prova, tá, pessoal? Nós vamos fazer a prova, aquela que seria lá no sábado, naquele sábado do final de outubro, dia 30 de outubro, não teve por causa do SIGA, e eu prometi para vocês que quando ele retornasse, na próxima aula nós agendaríamos a prova. Então, hoje é a próxima aula em relação ao retorno do SIGA, e a nossa prova, então, vai ser na próxima quarta-feira, tá? Coisa que nós já tínhamos combinado, dia 17, na parte final da disciplina. Então, ali pelas umas 10 horas, 10h15, a gente começa a prova. Lembrando que ela é a mesma prova para quem vai fazer online e quem vai fazer presencial, tá? A diferença e aí fica opcional para qualquer estudante, estou gravando aqui de novo a proposta, tá? Que o tempo da prova é de 40 minutos online. E no presencial, no mínimo, 1h40, certo? Então, o aluno vai poder usar bem mais tempo, são as mesmas questões. A diferença é que aqui no presencial, você vai ter o papel da prova e a caneta e aquele dispositivo secreto chamado cérebro, tá? Que todos vocês vão usar. Não vai poder usar calculadora, só que são cálculos bem simples e vai ter o tempo para fazer. É só somar, dividir, tá? Não vai ter cálculo de juros, por exemplo, compostos, nada disso, tá? Vai ter algumas contas de somar e dividir, da depreciação. Na verdade, são 3 cálculos que vocês vão ter. Um de ponto de nivelamento, um de depreciação para o método de Cole e um de depreciação para o método linear. Sim, dá um pouquinho de trabalho. Pouquinho, tá? Não é muito. Mas
com bastante tempo, vocês vão ter muito tempo. Imaginem como se vocês estivessem lá no vestibular ou no Enem, que tem contas bem mais complexas. No Enem, nem fala, né? Tem contas bem difíceis no Enem e só pode fazer, né, com a caneta, o lápis que você tem lá. Aliás, só caneta, nem pode lápis, né, no Enem. E nem pode ser caneta azul, só caneta preta. Então, tá, Léo, mas vai ter tempo, tá? E se não terminar em 1h40, não tem problema. O cálculo não vai ser problema vocês fazerem por mais tempo, tá? Quem tiver em casa vai poder usar a calculadora, só que vai ter que conhecer o cálculo, porque senão não adianta, a calculadora não ajuda ninguém que não saiba montar o cálculo também, tá? Então, vai ser essa a experiência, tá? Quem tiver em casa, pode fazer online. Ah, e nem precisa estar em casa, você pode assistir a primeira parte da aula aqui presencial, tá? Não há constrangimento nenhum. Dizer, eu vou fazer online. E aí vai fazer fora da sala o online, tá? Vai ali na sala dos estudantes ali, né? Ou vai para casa, não importa. Se a casa for aqui perto, claro, senão não dá tempo, tá? Aí é opção de vocês. Cada um de vocês avalia o que acha melhor, tá? Se quiser muito usar a calculadora, não abre mão, então vai poder usar, mas o online, com tempo, aquele cronômetro que aparece no SIG. Tá? Entendido, pessoal? Lembrando que o conteúdo é só o conteúdo dali para trás, tá? O que a gente viu na semana passada e hoje não vai ser cobrado na prova. As questões estão lá, não mudei nada da prova. Depois, acho que não sobra tempo, mas se sobrar tempo no final, a gente pode fazer um exemplo de uma questão. Tá? Sim, as dúvidas sobre o trabalho é o próximo ponto. Antes de começar o conteúdo, nós vamos fazer isso. Eu já recebi o pedido do Anthony, né, que não tinha lá achado o programa, eu enviei de novo o programa, ele instalou, começou a usar, e é natural que tenha dificuldades, certo? Essas dificuldades só vão conseguir externar e obter ajuda com a hora que começar a fazer, né? Por isso que eu disse, não deixe para fazer na última hora, senão vai dar um tilt no cérebro, tá? Tem que começar antes, porque como todo programa de computador, ele tem um caminho do que o programador elaborou, né? Ontem minha irmã, por exemplo, estava tentando acessar a planilha aqui do banco. Ela trabalha lá em São Francisco do Sul. Ela, não estou conseguindo porque ele exige o CPF e a senha, ou seja, a conta corrente, a agência, o CPF e a senha, e não entra, diz que não está cadastrado. Mas ela tinha que usar um outro caminho, que era só com a conta e com a agência, e com a senha, sem o CPF. Quando ela colocava o CPF, ele pedia outras coisas e não avançava. Então, o cara que programou o aplicativo do banco, vou mostrar para vocês, também tem isso. Então, o Vitor estava aqui perguntando, não sei se eu estou... estou sem volume, por isso eu não ouvi. Olha aqui. Esse é aplicativo do Banco do Brasil. Não está dando o... agora, tá? Está aparecendo para vocês? Não. Tá. Então tá ali meu nome e eu teria que acessar por ali. E aí aqui embaixo ele coloca, acesso conta investidor. Então já que tu tá no aplicativo de investimentos, tu pensa, eu vou acessar aqui pela conta do investidor. Aí ele pede o CPF e diz que você não está cadastrado. Mas se eu só colocar aqui em cima, onde ele já deixou gravado a agência e a conta, aí eu consigo entrar. Então, todo programa tem algum complicador. Qualquer programa que vocês usaram já tem um jeito que funciona, um jeito que não, e a gente vai se acostumando, tá? Quem usa, por exemplo, o Agrofit ali do Ministério da Agricultura, ele tem muitas coisas estranhas. Der o Enter, ele não faz a pesquisa, ele volta para a estaca zero. Tu tem que clicar em consultar, certo? Fora outros problemas que ele tem. O Agrofit chama ácaro de inseto, o Agrofit chama lesma de inseto, né?
Então, tem problemas lá dentro, mas nem por isso a gente deixa de usar. Então, todo programa tem falhas. Esse nosso aqui também tem. Poucas, mas tem. E é natural que surja. Então, quem solicitou primeiro ali foi o Anthony. Nós vamos responder as perguntas do Anthony. Pelo jeito, a Micaela também tem dúvidas. A gente vai tentar sanar todas as dúvidas. E assim por diante, tudo que vocês tiverem. Tá? Lembrem que... eu tenho que colocar para apresentar, para que quem está em casa também acompanhe. No caso, por enquanto, só o Vitor aí. Vitor, se tu tiver dúvidas também, usa o microfone, ok? Vamos lá, Antônio. Como é que eram os exemplos que você queria? Por exemplo, dos pontos zero, a gente cadastrar as primeiras propriedades, depois, no meu caso, cadastrar uma máquina, um balcão e um custo. Um custo? Tá. Eu vou tentar. Lembrem que o Zoom aqui atrapalha, né? Eu não vou dar muito mais. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Sim, ótimo. Eu não vou dar muito mais um, senão ele vai atrapalhar. E agora alguém está tentando entrar sem o link da disciplina. Tá cá. Então, vamos, propriedade. Incluir uma nova propriedade, tá? Então, eu vou colocar aqui a propriedade Sartor. Vamos ver se ele aceita, sem colocar mais nada, só esse nome. Eu acho que ele aceitou, tá? Eu tenho que clicar no verdinho ali, tá? Ele já aceitou, eu não coloquei o resto das informações. Claro que é importante vocês colocarem mais informações para depois, quando eu emitir os relatórios, as análises, ela ficar mais bonitinha, completa, né? Senão vai ficar alguns pontos em branco, porque ele dá um cabeçalho da análise e ali vem a descrição da propriedade, do nome do proprietário e tal, o nome da cidade, o município. E se eu deixar tudo em branco, também na análise a tabelinha fica em branco. Mas fica a critério de vocês, tá? Então, eu seleciono a propriedade aqui e pronto. Eu já estou aqui trabalhando na propriedade Sartor, tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que cadastrar é a exploração. Isso já está lá naquele roteirinho, né? A gente tem que cadastrar a exploração, senão eu não consigo fazer nada. E eu sugiro para vocês, o que eu sugeri? Vocês cadastrarem 2 explorações no mínimo, porque alguma coisa vai ser rateada, né? Dificilmente numa propriedade tudo é dirigido para uma única atividade. Nem que seja, por exemplo, o carro lá, tem uma caminhonetinha, tem uma Fiat Strada e usa para atividade, mas por algum motivo ou outro ele é usado também para questões da família, né? Final de semana faz um passeio com a caminhonete. Então, aquele passeio da caminhonete não pode entrar no custo da atividade, senão ele vai disfarçar, vai adulterar o custo daquela atividade, certo? Isso é muito comum. Então, nós vamos acrescentar no mínimo 2 explorações. Então, vamos dizer que milho seja a atividade principal. Pode ser? Coloco milho. Dá para pôr milho e botar outro? Isso. Ou eu posso colocar outras atividades, né? O nome que vocês quiserem. Eu disse, aqui internamente até tu pode usar a palavra o resto da propriedade, o restante da propriedade, mas já alertei vocês que isso tem um efeito pejorativo, né? O resto parece que é um secundário, né? Menos importante. E, na verdade, se eu colocar o restante da propriedade, eu estou querendo separar do milho, tá? Mas vou colocar outras atividades. Então, eu já cadastrei ali o milho e outras atividades. Tem 2 explorações. Tem que ter 2. Vocês entenderam por quê, né? Porque eu preciso ratear algumas coisas. A gente já falou do exemplo do galpão, falamos da caminhonete. Vocês imaginem
tudo aí pode ser rateado. Deve ser, em algum momento. Tendo as explorações, pronto, eu posso começar a relacionar os meus itens de despesa. Os itens de despesa, eles vão girar entre custos fixos e custos variáveis, né? O custo de investimento e o custo de custeio, as despesas de custeio. Os custos fixos, eles são representados principalmente pelas depreciações e também pela remuneração do capital fixo. Tá? Só que a remuneração do capital fixo, ele vai calcular no final, no momento em que eu mandar fazer análise. Vamos ver aqui, ó. Quando eu mandar fazer análise, eu vou clicar aqui, ó, considerar a depreciação. Vocês estão vendo ali. E vou clicar em remuneração do capital fixo. E ainda vou colocar uma percentagem aqui, que eu disse para vocês seguirem, ou com o valor aí, o que a gente sugere? O valor da poupança normal, que seriam 6% ao ano. Se alguém quiser colocar a taxa Selic, pode colocar. Se bem que a taxa Selic está variando, ela está aumentando nesse momento a cada reunião. A cada 45 dias, a taxa Selic muda. Então, eu diria, só não dá para deixar sem juro nenhum, né? Porque não existe almoço grátis, a gente já falou, não existe pegar dinheiro emprestado a juro zero, né? Fora alguns projetos do governo aí, né? Mais eleitoreiros. E, no caso, se eu dei o exemplo semana passada, se a mãe de vocês emprestar o dinheiro, ela pode emprestar a juros zero, né? Mas, assim, no mundo normal, vocês não vão encontrar nada a juros zero, tá? Então, tu vai colocar, por exemplo, se colocar 6%, vai estar de bom tamanho, que seria a remuneração da poupança. É o mínimo que se considera, porque qualquer um de nós poderia pegar o dinheiro, né? A poupança é um tipo de investimento super acessível, pega o dinheiro e coloca lá na poupança. Claro que você sabe que isso é um péssimo investimento. Colocar o dinheiro na poupança é só um jeito de perder um pouquinho menos do que você perde com a inflação. Tanto é que a inflação está na faixa de 10% ou mais anualmente, e isso com os dados aí maquiados do IBGE. Deve ser muito mais que isso. Se vocês se basearem no preço, por exemplo, dos combustíveis, já sabe que a inflação está na faixa de 50% quase, né? na base de um ano. Pega o combustível, o preço da gasolina ano passado, coloca 50%, é o preço que nós temos hoje. Falando em gasolina, hoje saiu uma notícia nos jornais de que foi autorizado, o governo autorizou as bombas de combustíveis dos postos a trabalharem só com 2 décimos. Que eles vendem lá, tipo, por 5,999, 3 décimos, né? Depois da vírgula. Vocês sabem por que isso? Tem um motivo. Porque já estão preparando as bombas para quando a gasolina chegar a 2 dígitos, a R$10, R$11. Então, quando as bombas chegarem lá, não vai poder ter o terceiro dígito lá, nos centavinhos, os centésimos dos centavos, né? Centésimos não, milésimo de centavo, tá? Então, aí vai ser tipo 10,99, não vai ser mais 9,9993 algarismos depois da vírgula. E podem se preparar porque não há nada no horizonte que indique que a gente vai melhorar a economia. Certo? Podem procurar nos jornais aí que vocês vão encontrar isso. Voltando aqui. Então, é daí que vão ser os custos fixos, tá? Anthony e demais. Da depreciação e da remuneração do capital fixo. Claro, para ele considerar a depreciação, eu tenho que fazer o quê? Aquilo que o Anthony está perguntando aqui. Vamos dar um exemplo de colocar uma máquina, um exemplo de colocar uma benfeitoria. É isso, né, Anthony? Então, claro, eu não vou fazer análise aqui. Quando eu cliquei aqui para pedir para fazer análise, tá, pessoal? Foi para mostrar que é aqui, ó, nesses dois elementos que vão aparecer os custos fixos. Tá? Os principais custos fixos. Vocês podem dizer, professor, mas a conta de luz é um custo fixo. Sim, ela é fixo e é variável ao mesmo tempo, né? Então, e eu já disse para vocês, chamar de fixo ou variável não é o que mais importa, certo? Isso seria um preciosismo.
para a contabilidade de custos, o que mais importa é você não deixar nenhum custo de fora, para não maquiar o resultado. Isso sim é importante, tá? Se eu vou contar a conta de luz como fixo ou variável, pouca importância, desde que eu conte a conta de luz lá como um custo, certo? Porque a gente não pode fraudar o cálculo, não pode maquiar o cálculo. Porque se maquiar, se adulterar o cálculo, de qualquer maneira você vai estar pecando. Se tu maquiar para menos ou maquiar para mais, você vai estar pecando. Sempre o agricultor, ele vai estar podendo se ludibriar, né, com o valor errado. Por exemplo, se o valor estiver errado para mais, se o custo for para mais do que realmente é, e aí tem aquele artigo do Matsunaga que eu coloquei lá no SIGA já, em tópicos passados, isso é importante, porque se tu errar para mais, e no início da implantação dessas metodologias no Brasil, se errava muito para mais, isso pode desestimular o produtor. Ele vai fazer os cálculos e ver, mas então eu estou trabalhando no prejuízo, então eu tenho que parar imediatamente. Eu tenho que parar imediatamente para não quebrar por completo. Eu já estou trabalhando no prejuízo, eu estou descapitalizando e, portanto, a melhor conclusão a que se chega é pare imediatamente com essa atividade, faça um estudo, faça um replanejamento e vê qual é a atividade que pode substituir essa que está sendo deficitária. Aí a tendência é o produtor, isso vale para produtor rural, mas vale para qualquer empresa, né? Está trabalhando no prejuízo, os dados mostram isso, então você deve parar. Se não tiver como replanejar, cortar custos e tal, a última instância é parar com aquela atividade. Mas e se tiver um erro nos cálculos? Então o agricultor está parando, mesmo numa atividade que eventualmente está sendo lucrativa. Mas os números estão dizendo para ele o contrário. Então ele abandona a atividade. E a gente está induzindo ele ao erro. Ele poderia continuar, aperfeiçoar seu trabalho, mas os nossos números estão dizendo que ele está trabalhando no prejuízo e, portanto, se ele seguir assim a longo prazo, ele vai quebrar, então é melhor parar agora. Vejam como é problemático se você errar o cálculo para mais. Disser para ele, ó, você está trabalhando no prejuízo, não tem mais como cortar custos, então o negócio é largar o negócio. E não era, o cálculo é que está errado. Então vejam como é problemático, né? Como é perigoso errar para mais. Errar para menos também é perigoso. Se errar para menos, tu vai dar sinal verde, ó, tá valendo a pena, tá super lucrativa a tua atividade, ó, teu custo é tanto, teu preço de venda é tanto, então ponto de equilíbrio lá embaixo e lucratividade alta, segue o baile, siga em frente, é só tocar do jeito que você está. Mas se você errou o cálculo e deixou de fora algum custo, de considerar algum custo, na verdade ele não está tendo todo aquele lucro, ou talvez na verdade ele não esteja tendo lucro, e você anunciou para ele que ele está trabalhando no lucro. O que vai acontecer? Ele vai continuar na atividade, talvez até invista, até faça gastos desnecessários, faça investimentos desnecessários, tipo, compra um trator superdimensionado, ele nem precisava do trator. Por exemplo, o pessoal que está analisando da pitaia, muitos da pitaia têm trator, e eles estão vendo que não precisa do trator. No máximo, um micro trator, ou então, mais econômico ainda, os que têm aquele, eu já comentei com vocês, um triciclo, uma moto adaptada. Porque aí o custo é baixíssimo, anda bem no meio das filas de pitaia, claro, de acordo com o espaçamento que eles plantaram, e ainda com aquele sistema de 2 caixas de marchas, ele tem tração para o que ele precisar, carrega o que precisar, o peso que for necessário na carretinha que ele puxa, claro, não em cima da moto, e se precisar, sobe até a árvore. E paga R$3.000 por um negócio daqueles. Enquanto que se ele comprar um trator, é um super investimento, tá? Então, se eu errar o cálculo para mais, eu posso estar dizendo para ele, ó, tá sobrando dinheiro. Ele vai lá na agência e compra um trator de 200 mil. E ele não estava com essa bola toda, porque eu errei o cálculo. Vocês estão entendendo? Por isso é perigoso eu errar tanto para mais como para menos. Agora, o nome que eu vou dar para o custo ali dentro, esse tem uma importância secundária. Tudo bem?
Então, claro, no Rural Pro a gente trabalha com essas limitações. Eu não tenho como colocar a conta de luz como custo fixo. Ele só permite colocar como custo variável. Mas não importa, desde que eu coloque a conta de luz. Certo, pessoal? Quem está em casa também está acompanhando aí, se quiserem, façam perguntas. Por favor, usem o microfone, tá, pessoal? Porque o chat eu não fico acessando a todo momento. Então, eu vou para o inventário para colocar lá. Vamos colocar inicialmente, ó, se tiver cultura permanente, se a tua lavoura, se o trabalho que vocês estiverem analisando for com banana, por exemplo, com pitaia, até com maracujá, não, maracujá eu posso separar, né? Eu coloco a latada como uma benfeitoria, e aí eu não preciso colocar a cultura, porque o maracujá se tornou uma cultura anual aqui. Já vocês devem estar estudando isso, né? Se bem que vocês forem na biblioteca, acho que eu já falei isso, né? Se vocês forem na biblioteca, eu ando meio esquecido. Se vocês forem na biblioteca pegar os livros de maracujá, todos os livros de maracujá que tem na biblioteca, falam em cultivar o maracujá por 3, 4 anos, que é o período em que ele está mais produtivo, né? E hoje, por causa das questões sanitárias, inicialmente por causa da mancha oleosa e mais agora recentemente e mais fortemente também por causa do vírus do endurecimento dos frutos, o maracujá obrigatoriamente se tornou um cultivo anual, certo? Isso mostra como também os livros e tal, tudo que tem lá na biblioteca tem que ser usado com uma certa parcimônia. A gente tem que estudar o passado, estudar o dinheiro do passado, né? O Eduardo vai vender a moeda lá e vai lucrar com a aula de hoje. Tem gente vendendo uma moeda igual a essa por até R$200 no Mercado Livre. Tá? Claro que acha bem mais barato também. Mas se tu segurar mais uns 100 anos, vai valer uma grana boa, tá? Para os teus netos. Tá? Bom, então é isso. A gente usa o que tem na biblioteca com certa parcimônia. Não é que não vale, mas a gente tem que interpretar para os nossos tempos, tá? Eu já falei isso várias vezes, citei alguns exemplos para vocês. Tá? Mas se for, por exemplo, aqui daria para dizer só pitaia e banana, não sei se alguém de vocês vai analisar alguma outra cultura que também é permanente, assim, e que, portanto, eu teria que entrar com a depreciação da própria plantação. Por exemplo, laranja, alguém vai analisar laranja, bergamota, limão? Não, não é nenhum caso. Professor, como é que a depreciação vai continuar? Basicamente, tu vai fazer um levantamento do custo da implantação do bananal, por exemplo. Quanto custa hoje para implantar um bananal? Exato. Aí tu vai colocar, e o bananal dura quanto tempo? Bom, isso é bem variável, né? Na tua região lá tem pessoal com bananal de 100 anos, praticamente, tá? Exato. E a gente respeita isso, porque quem sou eu lá para dizer para o agricultor, não, no manual da Embrapa, mas aí vocês vão no livro da Embrapa que está na biblioteca, ele diz que tu tem que renovar o bananal em 8 anos. Tá? Por isso que vocês, os futuros profissionais, estão aprendendo, eu espero estar dando aqui a minha contribuição, de que as coisas são um pouco relativas. Quem já tem contato com os agricultores, que é filho de agricultor e tenta trazer alguma inovação, alguma coisa lá, alguma ideia que estudou aqui, sabe das reticências, né, da resistência lá que a pessoa mais experiente da família tem. E a gente tem que respeitar isso, né? Tem que ser devagarinho, porque não dá para dizer, eu aprendi no curso que a banana tem que ser renovada a cada 8 anos, então vamos passar a foice, né? Passa para cá, ou vamos passar herbicida, né? Não vai fazer isso, porque tem uma lógica do outro lado também, ela tem que ser respeitada e nós vamos ver, talvez algum bananal seja mais vantajoso eu renovar mesmo, mas eu não vou desconsiderar lá todo o aprendizado e a experiência do agricultor. Pelo contrário, né? Eu sempre tenho muito a aprender com os agricultores, muito mesmo. A gente aprende aqui um pouquinho de alguma coisa, né? Eu já dei até o exemplo da semana passada, né? Quando vai falar lá de crédito rural e tal. Vamos devagar com andor. Fala, Tânia. Parte dele foi renovada a 10 e agora não vai renovar mais uma parte. Só que não completo. Daí eu coloquei meio de Isso é bem complicado.
tu faz uma previsão média, né? Se tu vai fazer análise de todo ele, pensa o seguinte, no conjunto, na média, uma média ponderada, né? Porque provavelmente são áreas diferentes, não é? Tantos hectares, o mesmo tanto de hectare de cada uma desses lotes aí que você está falando. Então, tenta fazer uma média ponderada de saber quanto tempo, na média, esse bananal ainda vai se manter produtivo até que vale a pena, seja necessário uma renovação, tá? Então, tu vai fazer uma média ponderada e essa média vai dar 30 anos. E aí tu vai ver que o custo do bananal vai ficar bem diluído em 30 anos, o custo de implantação, se ele diluir em 30 anos, o custo anual é bem pequeno, tá? Mas por que eu tenho que colocar isso? Porque se eu colocar o bananal no segundo ano, por exemplo, ou aqui na nossa região, ele só vai produzir depois de, né? Fatalmente, nenhum produz em 12 meses, sempre mais que 12 meses, por causa do frio do inverno. Mas se eu colocar o custo de implantação só na primeira colheita, vai ficar muito caro, né? Porque vou ter várias colheitas naquele. Então, essa é a ideia, é que eu distribua o custo da implantação do bananal ao longo de várias colheitas. E aí você vai estimar que o número de colheitas seria tipo 30. Tá? E aí vai ficar um custo bem pequeno, e é bem pequeno mesmo. Tá? Bom, então vamos lá, construções e benfeitorias. Então eu vou clicar em mais, tá? A pergunta ali, então, já enrolei bastante aqui, né? A pergunta do Anthony, eu vou colocar mais. Aí a primeira coisa, eu tenho que colocar se é o milho, outras atividades, ou se ele é item rateado. Na maioria das vezes vai ser item rateado. Então, e ele só vai te dar a opção de item rateado se tu tiver colocado 2 atividades. Se eu tiver escrito só milho, ele não vai te dar a opção de ratear, porque tu só tem uma atividade. Tá? Então, por isso que aquele passo anterior é muito importante. É tu colocar no mínimo 2 atividades, para que apareça essa opção aqui, ó, de item rateado. Senão, ele não vai aparecer essa opção. Tu vai ter, se eu tivesse colocado só milho, a única opção que apareceria aqui seria milho. Mas eu tenho o galpão, no teu mesmo exemplo, que a gente já falou em outras aulas. O galpão ele é usado para várias atividades, né? Ou pelo menos mais do que uma. Então, na maioria das vezes você vai usar a opção aqui, a alternativa de item rateado, tá? Aí ele vai pedir a divisão do rateio, tá? Do ladinho ali, ó. Eu não coloquei nada para voltar lá para mostrar. Nesses 3 pontinhos é onde eu vou fazer a divisão do rateio. Tá? Então, vamos dizer que o galpão, ele é usado para o milho na proporção de 60%. Esse 60%, de onde é que tira? O produtor vai dizer para vocês. Vocês vão junto ao produtor tentar tirar o mais próximo possível essa informação. Ele não vai ter isso assim contabilizado matematicamente. Dizer, não, aqui eu guardo tantas caixas, tanto adubo e tal proporção mas ele vai te dar uma proporção assim, mentalmente muito próxima da realidade. E eu já falei para vocês, quem pode dar essa precisão maior é o agricultor. Não adianta, tu pode ser o agrônomo mais condecorado, tu vai chegar lá no galpão do agricultor e agora? Ele trabalha com milho, soja e planta também laranja, tá? E tem umas cabecinhas de gado. E esse galpão atende essas 4 atividades. Que proporção ele atende cada uma dessas 4 atividades? É mais fácil perguntar para o agricultor, ele vai te dar uma resposta bem próximo do que é o fidedigno, o que é o real. Tá? Então, eu estou aqui só assim chutando, que é 60%. Tá? E claro, ele não vai me deixar dar o ok aqui, Anthony, porque a conta não está fechando 100%. Ele só vai deixar eu sair daqui quando bater 100% a conta. Não pode ser nem mais nem menos. Ó, ele deu erro. Se eu cliquei o quê? Ó? Não foi completamente dividido. Tá? Então, eu vou ter que colocar outra atividade e eu vou ter que colocar 40. Se eu não colocar 40, ele não deixa eu sair daqui. Ele até deixa eu colocar outro valor. Tá? Vou colocar 30. Mas não bate 100, tá? Aí ele me diz que eu errei a conta. É o que o SIGA vai dizer se vocês errarem a conta na prova. Tá? Ele vai dizer, errou a conta. Então, eu tenho que colocar 40.
E aí pronto, está feito o rateio. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui galpão, não tinha escrito ainda. A data da construção, então é um galpão lá antigo, né? Vamos colocar que ele é de 1901, do ano da moeda. Tá? Se for assim, praticamente ele já se esgotou a vida útil. Mas a questão é, se esse galpão for... A gente acha galpões antigos assim, não acha lá em cima na serra? Acho, aqui também, acho. E aí diz, esse galpão já acabou a vida útil. Mas espera aí, se ele está de pé, ele está firme, ele tem um telhado, e ele permite eu fazer atividades dentro, estocar um produto com mais proteção, guardar uma máquina, estacionar um carro lá dentro, né? Que é melhor do que se fosse trabalhar a céu aberto. Então, ele ainda tem um valor. E se antigamente foi feito algum cálculo considerando a vida útil, esse cálculo estava errado. E porque o cálculo anterior estava errado, eu não vou colocar o mesmo erro. Esse galpão já se pagou. Se eu colocar isso, que o galpão já se pagou e o valor dele é 0, eu vou estar incorrendo num erro, que é o seguinte: eu preciso desse galpão. Se o meu vizinho for fazer a mesma atividade que eu e ele não tem um galpão, e se ele tivesse um galpão, mesmo antigo como o meu, a atividade dele funcionaria melhor, como é que eu posso dar valor de 0 para o meu galpão se ele, que não tem esse galpão, não consegue realizar as atividades com a mesma qualidade que eu realizo? Está entendendo? Então, esse galpão não vale 0. Ele pode valer até bem pouco, mas não vale 0. Vocês estão entendendo? Eu tenho um galpão bem antigo, mas meu vizinho não tem um galpão. E as nossas atividades são diferentes. Eu tenho recurso para, por exemplo, em dia de chuva, trabalhar e ele não. Eu posso guardar o adubo das intempéries dentro desse galpão e ele, se deixar lá a ureia, os adubos lá no sol e na chuva, ele vai perder boa parte dos adubos. Estão entendendo? Então, esse galpão tem um valor. Aí, tamanho, 100 metros quadrados. A unidade, metro quadrado. Aqui tem um problema do engessamento desse programa. Eu não posso colocar o valor do galpão, eu tenho que colocar o valor do metro quadrado. Mas então, se eu sei o valor do galpão, eu divido pelos metros quadrados e segue o baile. Todo programa tem alguma coisa que tu tem que se adequar a ele. Tá? Então, vamos dizer que o metro quadrado vale R$90. Pronto. Mas esse galpão é de 1901, já acabou a vida útil. Não importa. O que importa quando eu vou cadastrar aqui, qual é a vida útil dele de hoje para frente. O que passou, passou. Por exemplo, eu não vou pegar a nota fiscal das telhas desse galpão. Eu não vou pegar a nota fiscal da madeira desse galpão. A nota fiscal da mão de obra desse galpão. Isso não existe. Que na época nem existia nota fiscal, se ele é de 1901. Certo? Mas a gente já chegou à conclusão aqui que ele tem um valor, certo? Então, nós vamos olhar a vida útil daqui para frente. Esse galpão, quanto tempo ainda dura? Fazendo as manutenções básicas, ele dura ainda 8 anos. Quem vai dizer isso? O produtor. Fala, Micaela. O ano do trator, o ano de fabricação é independente. Não, tu pode colocar aqui. A gente vai fazer uma máquina também. Trator Valmet 1976. Beleza. Já acabou a vida útil dele. Mas espera aí, é um trator que eu dirigi bem, cuidei bem, fiz as manutenções, troca de óleo, filtro. Não deixei nenhum louco da cabeça pegar meu trator para enterrar num valo, para forçar o motor. Então, o motor está um relógio ainda, certo? E tudo funciona no trator. Ele me atende em todas as necessidades. Claro que é um trator com a tecnologia lá da década de 70, mas ele puxa uma carreta, ele toca uma roçadeira, ele puxa um arado, puxa uma grade, tranquilo. Então, como é que eu vou dizer que o valor dele é 0? Certo? O princípio é o mesmo. Eu tenho um trator 76, bem cuidado. Eu uso para roçar, para
Eu tinha um trator 75, eu vendi agora durante a pandemia, só que não era tão bem cuidado, né? Era um CVT. Inclusive, eu coloquei no meu canalzinho ali, não sei se vocês viram o vídeo que eu saí, quando eu vendi um gerador, na semana seguinte eu consegui vender o trator. Ninguém viu? Aparece lá nas... Já que está aqui, eu vou colocar. Não. Está no estúdio aqui. Falando em trator. Ele era útil para mim ainda. Se eu fosse trabalhar, mas como eu não estava trabalhando na agricultura, era 21,60. Olha, agora eu já não sei. Deixa eu ver se pelo ano eu acho. Esse aqui. É 10,65. O motor é o mesmo daquele caminhãozinho, ó. Isso aí é uma garagem no centro de Sombrio que tem a largura exata da largura do trator. Por isso deu um trabalhinho para tirar de lá. Nesse dia eu consegui vender um gerador antigo que eu tinha de 1937. Um gerador Caterpillar. Isso aí é a casa da minha irmã. Eu não tinha lugar em casa, né? Então... Eu levei ele pela 101, 5 quilômetros para diante, foi o cara que comprou. Se quebrou todo o chão da casa da minha irmã. Pesa umas 8 toneladas. Esse gerador aí. Oi? Exatamente, porque eu ia andar na marginal da BR ali e o trator estava sem freio. O freio do CBT é muito ruim. Então, mas era um trator que estava bom de pneu e eu cuidava dele. Aqui, eu emendei 2 baterias de carro, que não dava para comprar uma bateria só para ele, não valia a pena. E depois eu vendi, certo? Esse trator já tinha acabado a vida útil dele, ano 75, certo? Só que servia para um monte de coisas. Para puxar arado, para puxar grade, para puxar carretinha, certo? Então, eu não posso dizer que o valor dele é 0 porque já acabou a vida útil. 75, isso é o quê? 45 anos. 45 anos tinha o trator. Né? Então, a vida útil dele já foi. Pode pegar qualquer tabela da Conab, já acabou a vida útil dele. Certo? Só que, como meu vizinho não tem trator nenhum, então meu trator vale 0 e o dele também vale 0, porque ele não tem trator. Só que eu faço um monte de coisas. Eu roço, eu consigo arar o terreno, gradear o terreno, puxar a carretinha, levar tudo para cima e para baixo, e ele não tem nada. Então esse trator não pode ser 0 o valor dele. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que... Peraí. Não importa o ano, a nota fiscal, o valor de nota fiscal, e qual era a vida útil prevista para ele quando ele foi adquirido como novo. O que importa é hoje, qual o valor de mercado dele e qual a vida útil daqui para frente. Quantos anos ainda ele consegue realizar as atividades para a qual ele é necessário, para a qual ele é destacado. Certo? É assim que vocês vão considerar os custos. Pode falar. Não, é que, como você falou, que o trator hoje, se fosse comprar, é 45 mil. Mas na época era 23, os caras de 23. Daí, eu até questionei isso com a Kairinha. Não sabe se botar. Tá, minha sugestão. Se for um trator muito novo, comprado novo este ano, o ano passado, pode usar o valor da nota fiscal. Qualquer coisa além disso, tu vai colocar o valor de mercado atual. Porque nós precisamos do custo mais atual. Não importa se tu pagou barato e os tratores valorizaram e agora tu pagou 23 mil por um trator que hoje venderia por 45. Entende? Porque se eu colocar 23 mil num trator que o preço de mercado dele hoje é 45, eu vou estar incorrendo naquele erro
de subdimensionar os custos. Tu pode dizer, mas para esse agricultor foi 23 que ele pagou, certo? Mas o seguinte, quando a gente faz a análise de custos, não é só não estamos só atendendo aquela pessoa, aquele produtor rural, nós estamos atendendo também uma comunidade, o produtor vizinho. Ele vai olhar e vai dizer, então esse é o custo de produção, então, e dá lucro? Dá, então eu vou entrar na atividade. Só que ele não vai encontrar o trator de 23 mil, ele vai encontrar o trator de 45 mil, ele já quebra de cara, certo? Então, se o agricultor teve uma vantagem de, por uma pechincha, conseguir comprar o trator barato, que bom para ele, mas nós não vamos disfarçar os custos, entendeu? Então, minha sugestão de ser o mais autêntico possível, para ter o custo mais real possível, tanto para aquele produtor como para um vizinho dele, em condições topográficas, de solo e econômicas semelhantes, poder produzir naquela mesma condição, certo? Se ele teve uma vantagem de comprar o trator mais barato, que legal, que bom para ele. Então, ele sobrou esse dinheiro extra, ele que vai fazer uma viagem, certo? Mas isso não significa que ele está produzindo mais barato aquele produto que ele está, se é a banana, pitaia, maracujá, não importa. Ele teve um lance de sorte porque o trator que ele comprou barato valorizou por questões mercadológicas, certo? Mas eu não posso usar aquele valor barato porque vai disfarçar o custo de produção, porque aquele cálculo não é só para ele, é para a comunidade como um todo. Tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou dizer que esse trator, o valor dele ali é 15 mil reais, e que a vida útil dele ainda é mais 8 anos, certo? Não importa se ele já tem 45, do jeito que ele está, ele dura mais 8 anos trabalhando. E é isso que eu vou colocar lá. Se já passou a vida útil, ou tudo que eu for calcular, uma enxada, vai ser quantos anos ela vai durar daqui para frente? Basicamente, o conceito que se usa, Tairine, é o seguinte: tudo que dura mais que 1 ano para o processo produtivo, a gente não coloca o custo integral dele. O que é contabilizado é a depreciação. Tá? Claro que aí tem uma enxada, tem um ancinho, tem um regador, tem um pulverizador costal, é tudo muito picado, né? E talvez, para análise de custos, dê muito trabalho e que não vale a pena. Uma pá velha, uma enxada velha. Então, tu pode fazer um pacote de ferramentas de campo. E tu, em vez de colocar enxada, pá, ancinho, não sei o quê, tu bota ferramentas de campo. Um grande pacote. Qual o valor delas? R$1.000. E aí, vida útil, mais 5 anos. Então, eu posso fazer isso. Aí eu faço um pacote de ferramentas. Tá? Elas vão durar mais ou menos o mesmo tempo. Eu tenho uma pá, uma enxada que tu está prevendo que no mínimo em 5 anos tu vai ter que renovar isso aí. Faz um pacote que simplifica para vocês. O importante é não deixar nada de fora e não superdimensionar nada e nem subdimensionar nada. Tá? Mas depois vocês vão usar toda a criatividade. Não sei se eu dei o mesmo exemplo, mas depois nós vamos chegar lá nos custeios, por exemplo, e aí tu tem lá herbicidas. Tu usa, vamos dizer, 3 tipos de herbicida diferentes. Então, tu pode botar herbicida 1, herbicida 2, herbicida 3, o nome deles e quanto tu pagou cada um a nota fiscal. Mas tu também pode fazer um pacote, herbicidas em geral. E aí, bota todos os herbicidas só nesse cálculo. Qual é o melhor jeito de fazer? Bom, quanto mais detalhado, melhor, porque o objetivo de fazer o levantamento de custos, a análise econômica, é encontrar pontos que estejam lá muito altos, né? Ou seja, centro de custos que estejam pesando muito, e quanto mais detalhado estiver, mais chance tu tem de identificar, por exemplo, o problema não é os 3 herbicidas, o problema é um dos 3 que está muito caro. E se tu tiver o pacote de 3 herbicidas, tu só sabe que os herbicidas estão pesando muito, mas tu não sabe qual deles. E se tu fizer eles discriminados, tu encontra lá o herbicida em específico que está causando, né, mais peso nos custos. Mas isso vocês vão desenvolver, isso eu diria que é uma sintonia fina que vocês vão desenvolver mexendo com isso, trabalhando com isso. Oi? Não tem uma parte só para a parte de produto?
Não, tu vai criar depois, mas então eu vou chegar lá na tua pergunta, porque senão eu estou pulando etapas e não atendo a pergunta do Anthony, tá? Anthony, olha lá. Coloquei que é um item rateado, expliquei o rateio, coloquei o nome, coloquei a data de construção, o tamanho, a unidade, que é metros quadrados, o preço por metro quadrado, a vida útil e ainda tem que marcar que é depreciável. É o suficiente, tá? Eu não preciso colocar o valor total, que ele vai calcular. E a depreciação anual, ele vai calcular também. Ah, só que é o seguinte, se eu colocar que ele é de 1901, aqui tem um problema. Ele vai calcular que o valor atual é zero. Vamos ver, ó. Sim, ó, valor atual zero. Tá? E é isso que eu falei que a gente não pode fazer. Então, mesmo que ele seja de 1901, eu vou ter que trazer ele para um momento atual. Tá? Ou então eu coloco a vida útil, tipo, de 1901, se eu acho que de hoje em diante ele dura mais 8 anos, então eu tenho que fazer de 1901 para 2021, são 120 anos, mais 8, eu tenho que colocar a vida útil 128 anos. É. Sim, só que aí ele vai dar uma depreciação anual muito baixa, né? Muito baixa. Olha lá. Ele vai me dar que a depreciação anual é 70 e que o valor dele agora é 556. Mas o valor dele não é 556 agora, ele é mais, porque meu vizinho, volta ao mesmo exemplo, meu vizinho com 556 não consegue construir um galpão. Ele vai precisar de 9 mil reais para construir um galpão desses, com madeira velha, com telha já antiga e com, assim, feita meio mais ou menos, sabe? Não é um galpão, né? Então, talvez tu tenha que colocar a data de construção como a data de início do período que tu vai analisar. Então, se eu vou analisar o ano de 2021, eu colocaria lá 1º de janeiro de 2021. E aí coloco 8 anos. E aí vai dar aquilo que eu estou falando que seria o razoável, tá? Ele deprecia R$1.000, 1.100, 1.100 e poucos por ano. Esse resultado aqui é o mais próximo da realidade, tá? Que é, eu tenho um galpão antigo, mas ele ainda tem seu valor, aquela história toda que eu já falei para vocês. Então, quanto ele vale hoje, e de hoje em diante, quantos anos ele presta para os serviços em que ele está sendo utilizado. Então, hoje R$9 mil ele vale, é o valor que tu vai levantar junto com o agricultor, e ele ainda dura 8 anos. Então, ele tem um custo de depreciação anual de 1.125, isso vai entrar na análise depois. Certo? Quando eu cliquei no verdinho, ele já incluiu, não preciso fazer mais nada, tá salvo, certo, Anthony? Eu posso clicar em fechar, sem problema nenhum, porque se eu voltar no inventário, ó, construções e benfeitorias, o galpão vai estar lá. Também ali, por exemplo, o trator não é 100% usado no milho. Sim. Isso, nós vamos colocar aqui, só que em vez de em construções e benfeitorias, é em máquinas e equipamentos, tá? Aí eu vou acrescentar, mesma coisa, tá? Rateado também, vamos mais rápido aqui, senão eu vou prender vocês muito com isso aqui. Rateado também. Aí, como é que é o rateio? Tu estava falando quanto ali no milho? 60 também? Tá. Então, repetimos aqui. 60 para o milho. E outras atividades. Não, vou botar diferente. Opa. Eu vou colocar agora 20. Tá. Tu vai colocar lá quanto que é. Eu vou colocar 20 e 80. Beleza. Tá? Opa, não foi completamente dividida por quê? (80, 20, tá ok. Sim. Sei lá. Trator.
Trator o quê? Vamos dar um nome para esse trator. Marca. Massey. Trator MF. Tá. Vamos fazer aquele princípio de que ele entra no começo desse ano, no processo produtivo. 01 de 01 de 2021. Que nem o ITR, né? O marco legal do ITR é o primeiro dia do ano. Quem é o responsável por recolher e pagar o ITR é o proprietário ou posseiro da terra no dia 1º de janeiro. Tá? Pergunta de prova. Então, em 1º de janeiro, quanto valia esse trator? Nem perguntei o ano nem nada. Aí tu vai colocar, ele valia 80 mil. Tá? Oi? A data de aquisição pode ser tipo no dia que eu plantei, que eu utilizei ele? Eu diria, a data de aquisição, nesse exemplo, quando é um equipamento mais antigo, o que eu disse aqui, ó, eu coloco o ano do trator certinho, a data da aquisição, desde que ele tenha sido adquirido esse ano ou um ano, no máximo 2 anos atrás. Aí eu coloco a data da aquisição, o valor que foi adquirido certinho. Um trator de mais de 2 anos, o melhor jeito de lidar com ele é colocar ali como se ele tivesse sido adquirido, usado, no primeiro dia do processo produtivo que você quer analisar, e qual era o valor de mercado dele naquele dia. Isso, aí tu coloca 1º de janeiro de 2020, tá? Qual era o valor de mercado dele, e dali em diante, quantos anos ele tinha ainda de vida útil, tá? O Rural Pro, ele já calcula automático que máquinas e equipamentos têm um valor residual de 10%. Não é sempre que isso acontece, tá? Só que ele foi programado assim, com 10% de valor residual. Não está errado também, é bem próximo do que todos os autores recomendam e bem próximo do que está no manual da Conab também. Então, se eu usar 10% que o programa propõe, está bem razoável, tá? Não preciso inventar moda. Mas se quiser mudar, tudo bem. E aí eu tenho que colocar qual é a vida útil desse trator, considerando não o ano de fabricação nem nada, mas considerando o estado de conservação dele neste ano, tá? E o tipo de manutenção que é dado para ele, o tipo de uso que é dado para ele. É usado com cuidado? É só você e o seu pai que mexem no trator? Ou tem um funcionário contratado, assim, diarista, que vem ali, faz e acontece, e de noite o trator está dentro de um valo e vocês que tem que ir lá tirar? Entendeu? Como é o uso desse trator? Tem uma planilha de manutenção, tem o controle de quando que foi trocado o óleo, quando foi trocado o filtro, quando que foi feita uma revisão nos freios, sabe? Tudo que precisa no trator. Ou é daqueles que, queimou uma luz, deixa, queimou outra luz, deixa. Quando vê, não tem mais nada que funciona no trator. Aí, que nem aqui da escola, por exemplo. Estou gravando, né? Mas, eu tenho que dizer. Aí, estragou o alternador dele, parou de carregar a bateria. Levou para arrumar? Não, continuou usando. E quando ele ficou sem bateria, pega a bateria do outro trator, que está funcionando ainda o alternador, e coloca nele. E usa até a bateria secar. Quando tu ficar preso em qualquer lugar aí, porque o trator não pega mais, tu desligou por algum motivo, e aí não tem mais arranque, aí corre lá e pega a bateria que já está no outro trator e que está carregada, entende? É assim que você vai lidar com o trator? Então, eu já prevejo uma vida útil curta para ele. Mas se é alguém que cuida do trator com como deve ser a manutenção, então tu já vai prever uma vida longa maior. Tá entendendo? Eu estou querendo dizer assim, o mesmo trator lá, se for o Anthony cuidando na propriedade dele, ele tem uma vida útil diferente do trator, igualzinho aqui no colégio. Vocês concordam? Ou não? Vocês cuidam bem dos tratores? Isso, é disso que eu estou falando, vocês estão entendendo? Então ele não vai pegar a nota do trator de 86, isso não importa. Ele vai dizer, esse trator, tu vai colocar ele, registrar ele como 2021 aqui, tu não vai colocar ele. Eu posso até escrever trator MF 1986, não sei se o de 86 é MF, mas não importa, tá?
Aí tu vai colocar a data como o início do processo produtivo que tu vai avaliar. E qual é o valor de mercado dele atualmente. Se tu for vender, quanto é em Turvo? Em Turvo? Morro Grande. Sempre pergunta a mesma coisa. Mas, desculpa, a memória já está falhando. Em Morro Grande ou em Turvo, que é vizinho, Meleiro, também não importa. Um trator desses, por quanto venderia ali na... Venderia fácil. Se tu anunciar que quer vender, provavelmente venderia fácil o trator. Por quanto, mais ou menos? Ou então, tu olha no Mercado Livre ou no LX, quanto que estão vendendo um trator parecido com esse. E aí tu tem uma referência. Então, tu bota o valor ali. E ainda junto com o produtor, ou você mesmo, pode me dizer, você que é o produtor também, esse trator de 86, quantos anos você avalia que ele ainda vai ser útil para o serviço para o qual ele é utilizado? Se manter o mesmo tipo de cuidado e manutenção. Quantos anos mais? E aí você vai colocar, vida útil, 15 anos. É o produtor que vai dizer, não é nenhuma tabela. Estão entendendo? O produtor vai dizer quanto dura. Se for aqui no colégio, eu digo, ó, mais uns 4 anos. Se tiver bem bom agora, tá? Senão... É triste, mas é a realidade, tá? Tá? Então, a vida útil, não vou pegar na tabela da Conab, porque se for na tabela da Conab, é 10 anos para o teu trator e é 10 anos para o trator do colégio. E tá errando nos dois. Estão entendendo? E aí, clica no verdinho aqui. Quando tu clicar no verdinho, ó, era salvar, aqui aparece, ó, salvar. Já salvou. Pronto. Ó, depreciação anual 4.800, porque eu botei valor de 80 mil, tá? E vida útil de 15 anos. Então, esse 4.800 é que vai entrar como custo fixo na atividade. Aliás, rateado, né? Só, o tipo, como eu botei 80% para o milho, vai ser 80% de 4.800. Que vai entrar no cálculo lá. Entendido? Assim como a depreciação do galpão deu 1.125, ela não vai entrar toda. Vai entrar 60% de 1.125, que foi o rateio que eu propus lá. Tudo bem até agora? E aí só falta, para o exemplo que tu pediu, como colocar uma conta de despesa, né? Que ela é feita em 2 etapas, tá? Isso está no roteirinho também. Então, conta de despesa. Eu tenho que primeiro criar uma conta de despesa. Aí, essa despesa é do milho, outras atividades, no caso é milho, né? Aqui não precisa ser rateado. E aí eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar cada herbicida. Então, posso botar lá, inclusive eu posso colocar se foi, tipo, Roundup original, ou se foi um desses, o glifosato Nortox, eu posso colocar. Um dia eu comprei o Roundup, no outro dia eu comprei o Nortox, outro dia eu comprei um outro lá, a base de glifosato também. Ou então eu posso colocar herbicida, glifosato, e todos os glifosatos que eu comprei, colocar ali, tá? Ou eu posso colocar um grande pacote herbicida, tá? No caso do insumo, como não servir, cevada, mais, vai aí também? É aí que vai. Claro, eu sugeriria tu não fazer um pacote único, insumos, porque vai ficar muito genérico. Então, tu colocaria, tipo, malte, né? Tu compra a cevada e faz o malte ou tu já compra o malte? Compra o malteado, tá? Então, malte de cevada, lúpulo, fermento, cada um dos itens aqui que tu cria, tá? Se eu colocasse só insumos, aí vai disfarçar, não é que vai disfarçar, ele não vai permitir tu identificar se tem algum custo que está pesando muito mais do que os outros. Sim. Isso, então tem que colocar separado, tá? É o recomendado. Agora, o que está em discussão aqui é o quanto que eu devo discriminar, o quanto que eu devo separar, certo? Como? É tudo aí, todas as contas, tá? Então, como? Tudo. Para fazer as aplicações pegadas para lançamento, a gente falou, eu coloco aí também valores de fotográfico. Sim, então uma conta, ó, vou botar aqui, ó, aluguel de
propelido. Beleza, criei uma conta. Vamos criar as contas aqui, ó. Aí botei levedura. Aqui, coloca à vontade, ó. Herbicida glifosato. Vai colocando. O que não for usado depois, não tem problema, tá? Aí eu vou botar herbicida 2,4-D. Opa, aqui, ó. Viu? Não adianta dar o Enter. Aí vou colocar malte de cevada. Aí eu compro um pouco cevada não maltada. Também vai lá. Não sei se eu vou usar, não importa. Tá? Lúpulo. Eu vou botar milho e arroz também nessa cerveja. Milho, grão para cerveja. Couve, repolho. Bota repolho na cerveja, não? Que mais? Vocês falaram ali, mão de obra. Mão de obra para o quê? Conta de luz, energia elétrica. Isso. Ó, mão de obra diarista. Isso. Combustível eu posso colocar, separar. Posso escrever diesel, uma conta diesel. Uma conta gasolina. Ó, uma conta gasolina, uma conta óleo 2 tempos. Oi? Carro. O carro é veículo. Lá onde tu botou o trator. Custo fixo, exato. Vocês têm que analisar o seguinte: tudo que eu compro que dura mais do que um ano, vai lá no custo fixo. Isso aqui é tudo custeio, tudo consumível, certo? Eu posso guardar de um ano para o outro, mas não é que tu pode guardar, e por isso existe a função estoque, só que é produto de consumo. Tudo que é de consumo eu vou colocar aqui, tá? Então, eu posso, botamos mão de obra diarista, mas eu posso botar aqui, mão de obra contratada mensal. Ótimo, isso é uma ótima discussão, tá? Inclusive, eu estava discutindo ontem isso com a Thaís, que vai defender o primeiro TCC, já comentei com vocês, né? O primeiro TCC usando o Rural Pro. Ela vai defender dia 23 às 5 da tarde, tá? Eu vou até passar o link para vocês, quando eu montar. Semana que vem eu passo para vocês. Isso é uma terça-feira. Eu tentei fazer dia 24 de manhã, que seria aqui para vocês acompanharem na aula, mas os professores da banca não podem, né? Eles têm aula nesse horário, que é o professor Ivário e o professor Miguel Ângelo. Não deu certo, porque não dá para ter os 3 da banca nesse horário. Porque eu faria no horário da aula aqui, seria o preferencial. Não deu certo, então eu tive que trazer para terça-feira de noite. Tá? Mas quem puder assistir, assiste. Então, uma grande discussão lá é isso, a mão de obra do empreendedor, do proprietário, a mão de obra dele. Tá? No manual da Conab, ele coloca que deve ser considerado, tem que colocar aqui, nesse lugar, como um salário mínimo para a mão de obra do proprietário. O manual da Conab diz isso. Só que não é bem assim. Ontem mesmo eu passei para a Thaís um artigo, vou mostrar para vocês aqui um pouco da nossa conversa. A gente estava discutindo isso porque, olha aqui, considerando um salário mínimo isso aqui é uma das análises que ela estava fazendo, sem considerar a mão de obra da proprietária, ela tinha um custo de 1,87 por quilo de pitaia e vendeu por 3,60, tá? Porque ela teve uma receita bruta de 18 mil, então ela teve um lucro de 8 mil, tá? Teve 10 mil de custo e 8 mil de lucro, certo? Só que aí ela fez usando a metodologia da Conab e deu o seguinte, aí deu prejuízo. Não, esse foi o lucro. E aqui foi o prejuízo, Se usar a metodologia da Conab, ela botou um salário mínimo por mês para a produtora, que é aqui do tenente.
Aí, se ela botou um salário mínimo para a remuneração da empresária, da empreendedora. Como é uma área pequena, deu o seguinte, ó, 4,51 de custo e ela vendeu por 3,60. Ou seja, mas não vale a pena. Qual a conclusão? Porque pode ser usado os dois caminhos. Isso aqui é usando a metodologia da Conab. E aí, qual é a conclusão? Está dando prejuízo. Porque o custo de produção é 4,51 e ela vende por 3,60. Para ela tirar um salário mínimo por mês. Certo? E aí, será que está correto? Então a gente vai chegar e dizer, olha, a senhora larga a atividade que não está compensando. Para aí. Pode ser que não seja bem assim. Porque se eu tirar fora o salário que é de R$1.000, 1.000 e pouco, né, que é o salário mínimo para ela mensal, dá aquela outra análise que o custo, que o lucro deu, aqui não deu lucro, né, ó, deu prejuízo. Ó, deu prejuízo de R$4.000. Mas na planilha anterior deu um lucro de 8.000. O que era o lucro de 8.000? É uma forma de considerar o salário dela. Tu trabalhou, sobrou 8.000. 8.000 é limpo. É limpo de todas as despesas. Pagou mão de obra, pagou combustível, diesel, gasolina, tudo. Pagou a mão de obra do pessoal que veio ajudar ela a polinizar a pitaia. Pagou a mão de obra do pessoal que veio ajudar ela a colher a pitaia. Pagou a depreciação das máquinas, o pulverizador que ela usa, o trator, não sei o quê, tudo. Certo? Mas não pagou os R$1.000 de salário mínimo. Mas deu 8.000. A pergunta é, para ela, esses 8.000 por ano, tá um bom salário para ti? Para tu cuidar dessa área de pitaia, que eu teria que ver ali, porque a gente só considerou uma parte da pitaia dela, a parte que não é consórcio. Ela fez consórcio com nós também, a parte do consórcio a gente deixou de fora porque ia complicar o cálculo. E aí a gente usou proporcional, o tempo dela, o rateio das máquinas e tudo mais. Ou seja, esse trabalho aqui a gente está auditando. Vocês estão entendendo? Aí outra forma de eu ver é o seguinte, é perguntar para ela, dizer, esses 8.000, tá um bom salário para a senhora cuidar desse lote de pitaia? E o que ela vai dizer? Tá ótimo. Não precisa ganhar 1.000 por mês para cuidar dessa pitaia. A pergunta é para o empreendedor, esses 8.000 te paga satisfatoriamente? Sim, paga. Então, é uma forma de entender isso, tá? Inclusive, é essa a metodologia que a Thaís vai usar, e até eu mandei para ela o artigo aqui, ó, que foi feito com a soja, se eu não me engano. Ele pede para eu fazer o download, não importa, senão eu vou desviar muito aqui do assunto, tá? Esse aqui é um artigo onde, com a soja, onde eles estão discutindo isso, como que eu considero o custo de oportunidade do empreendedor, do dono do negócio. Então, nesse artigo, eles estão propondo não considerar um salário como a Conab propõe, que o manual da Conab, aquele que eu disponibilizei para vocês, diz isso, tá? Ele te responde essa tua pergunta dessa maneira. Considera um salário mínimo por empreendedor, para o chefe da família, certo? Que está tocando o negócio. Vocês já viram, nesse exemplo, se eu usar o salário mínimo, vai dar que é prejuízo, mas não é prejuízo, porque ela está satisfeita com esses 8.000 no ano, que dá bem menos que o 1.000 por mês, mas ela está satisfeita. Vocês estão entendendo? Então, uma forma de entender isso é questão de metodológica. Eu cito esse autor, é o que ela vai fazer, ela vai citar os autores deste artigo aqui, para, no trabalho dela, indicar que ela não está considerando o salário do empreendedor. Que nesse custo de produção entra tudo, menos o salário do proprietário, do empreendedor. E que, para o empreendedor, o salário é o lucro do negócio. É uma abordagem perfeitamente aceitável. Esse exemplo, essa tua pergunta é ótima, porque mostra que não há uma certeza absoluta, tá? Na parte da contabilidade, eu já falei para vocês, contabilidade tem forma.
Só o fato de eu poder escolher a depreciação por um método ou para o outro já adultera toda, ou altera, né? Não estou falando de adulterar, mas altera a contabilidade. E os dois métodos, tanto do Colo como o método linear, são métodos oficialmente aceitos dentro da contabilidade. Eles dão resultados diferentes. Então, sempre tu vai ter algumas questões para discutir. Daí, como é que resolve isso? Não tem problema. Na hora que tu escrever o artigo, tu só descreve qual a metodologia que tu utilizou. Como é que foi considerada a mão de obra do empreendedor? Não foi considerada porque a gente usa o exemplo do autor tal, aí cito os autores ali daquele artigo, por exemplo, em que a lucratividade da atividade é o salário do empreendedor. É uma forma. Mas tem como ratear aqueles custos ali, tipo da água e da luz, porque aí foi consumir com o restante da casa, apesar de... Tá. Deixa eu ver. Primeiro eu coloquei as contas, tá? Então, vocês falaram diesel, gasolina, eu botei. Eu criei as contas, mas aqui eu não posso colocar o valor, tá? O próximo passo é eu ir aqui, ó, para as entradas e saídas. Então, eu tenho que criar as contas primeiro. Isso aqui é a forma como ele foi planejado, o programa, tá? Agora eu vou aqui em despesas e aí eu coloco aqui, ó. Aqui ele não está deixando eu ratear. Vamos ver se ele vai deixar eu ratear. Ó, tá todas as contas aqui que eu criei, ó. E eu posso criar mais, tá? Ó, todas que eu criei estão aqui. Aí eu posso, vários momentos, colocar a despesa. Vamos colocar, então, a despesa da energia elétrica, que é o teu exemplo. Ó, não, ele não deixou eu ratear, tá? Aqui ele já não pede o rateio. E no teu caso, sim. É lógico que a conta, se ela é uma conta única, ela vem rateada, aí tu vai ter que fazer antes o rateio, e na hora que eu colocar aqui, ó, para o milho ou para a cerveja, colocar só o tanto que é o relativo a ele. Ah, mas isso é um erro do programa. Sim, é uma funcionalidade que ele não tem. Mas eu alertei vocês desde o início, que é um programa gratuito, ele tem algumas limitações, mas dá para usar ele para fazer os nossos cálculos sem problema. E, inclusive, se tu comprar um programa, fatalmente, a hora que tu começar a usar um pago, vai chegar um momento que tu vai bater na trave. Ah, mas tinha que ser assim, assado. E aí, o que tu vai poder fazer? Fazer uns prints, escrever um e-mail para a empresa que te vendeu o programa e dizer, olha, eu trabalho, meu nome é Vinícius, eu trabalho assim assado, comprei o programa de vocês tal ano, e eu uso desta maneira, e quando chega para cadastrar tal ponto, ele não permite fazer tal coisa, que eu acho que ficaria melhor se fizesse desse jeito que eu estou propondo. Que tal vocês fazerem um upgrade no programa, alterar ele e criar essa funcionalidade nele? Aí tu vai fazer um e-mail sugerindo. Se tu ainda tiver lá no período em que eles te dão a tal da assistência ou assessoria do programa, é bem possível que eles levem tua sugestão em conta, façam uma versão atualizada do programa e te disponibilizem o programa com essa melhoria que você propôs, certo? É assim que vai funcionar. Se já tiver vencido o tempo que tu contratou o programa e ele ainda está funcionando, provavelmente para essa nova funcionalidade, tu vai ter que fazer um pagamento extra, né? Para uma atualização do programa, que também é muito comum, né? Hoje eles nem vendem mais o programa, tu paga mensalidade ou anuidade, né? Tu paga uma assinatura dos programas, certo? Que também está perfeitamente... E se tu é um assinante do software, é mais fácil ainda tu mandar a sugestão de atualização. Não quer dizer que eles vão incorporar, eles podem te dar uma contra-resposta dizendo, Vinícius, a gente olhou aqui, acha que tu pode resolver de outro jeito esse problema e não compensa para nós alterar o programa só para esse pouquinho aí que tu pediu. Também isso aí pode vir de resposta. E aí tu pode ficar descontente e dizer, então eu vou parar de assinar o programa, ou tu pode te conformar com a resposta que eles deram e segue usando o programa. Entende? É assim que vai funcionar. O Rural Pro, ele saiu de linha, ele não está mais recebendo atualizações, provavelmente porque a Emater, que contratou a empresa para elaborar o programa, não tem orçamento para fazer as atualizações. Então, a gente está trabalhando com ele do jeito que ele está. Não tem como mudar.
E aí tu tem que se adaptar à situação que ele está. Mas, lembre-se que aqui a gente está só fazendo um exercício, né? Tentando iniciar vocês no estudo dos custos, das análises econômicas e, de preferência, usando um computador, um programa de computador para fazer isso. E aí ele tem suas limitações, é bom que a gente bata na trave de vez em quando, para ver que todo programa tem isso. Só que ele ainda é perfeitamente utilizável, certo? Então, energia elétrica, eu não tenho como ratear. Você tem que fazer o cálculo do rateio antes de acrescentar aqui. Então, vamos dizer que a conta de luz da tua casa seja R$250. Mas, uma parte da conta de luz é você que está consumindo com freezer, com panela, com não sei o quê, com forno elétrico, com equipamentos lá para a produção de cerveja. Então, tu vai ter que fazer um cálculo, tipo, pela etiqueta dos equipamentos, né? Já que tu não vai ter um relógio próprio para a parte lá da garagem onde tu faz o teu processo produtivo, então tu faz uma estimativa. Tu pode, por exemplo, ver quanto que a família, a luz da casa custava, quanto que a conta de energia elétrica da casa custava antes de começar com a tua experiência, né? E quanto ela está custando agora. Claro que ver se tem aumentos da conta de energia elétrica, porque isso é um outro elemento, né? Mas a conta de energia elétrica aumentou, descontando a inflação, aumentou 20% depois que eu comecei a fazer minhas experiências com cerveja. Então, tu pega aí. Ou, como eu disse, tu pode ir pela etiqueta dos equipamentos, pelo consumo deles, pela etiqueta, ou por alguma descrição que tu encontre na internet, vezes o tempo que tu deixa eles ligados diariamente, aí multiplica pelo número de dias e tal, e tu vai ter um consumo estimado dos teus equipamentos. E aí tu olha na conta de luz quanto que tu está pagando pelo quilowatt, quantos quilowatts teu conjunto de equipamentos gasta, e eu coloco aqui, então, a parcela da conta de luz, e tu pode chegar aqui à seguinte conclusão: a conta de luz da casa é R$250, e pelos cálculos que eu fiz, R$50 por mês é a minha conta. Então, ele pede aqui a quantidade, 50, vou ter quilowatt, nem tenho certeza se esse aqui é 1, e a data dessa conta. Então, que dia que vocês pagam a conta de luz? Dia 5, todo mês, dia 5. Então, eu coloco lá a data. A data da despesa, ela é interessante porque ele vai calcular o custo de oportunidade do capital variável também, os juros sobre o capital variável. E isso é um custo variável, e esse entra, inclusive, no custo operacional. Se o custo de oportunidade ou os juros do capital fixo não entram no custo operacional, os juros sobre o capital variável entra. Vocês lembram? Se eu comprar um adubo em janeiro, um adubo que eu só precisaria usar em agosto, o custo de eu ter pego esse dinheiro e comprado o adubo em janeiro, ele vai correr um juro sobre ele. Claro que, de repente, até era vantagem, porque em janeiro era bem mais barato que agora, né? Do que em agosto. Mas, numa situação normal, um agricultor, se ele tem como comprar o adubo em agosto, ele não vai comprar o adubo em janeiro só para deixar guardado até em agosto, certo? Ele vai comprar quando precisa. Numa situação normal, né? O nosso mercado está completamente afetado. Então, tem certas coisas que a gente fala aqui que não valem hoje, né? Não vale. Hoje tem gente... tem muita loucura, né? Saiu, por exemplo, uma coisa que eu vi ontem. A Pajero Full, um carro japonês que é vendido no Brasil, ele teve a última edição agora no ano 2021. Foi vendida a última edição, edição especial. Pajero Full não mais. Vai entrar... A Pajero Sport está sendo vendida no lugar dela. Então, a última Pajero Full, neste ano aqui, ela foi vendida pela Mitsubishi por R$350 mil, certo? E aí alguns intermediários compraram, porque deu fila de espera essa Pajero. Eles compraram o carro e estão vendendo agora, repassando o carro. E está à venda lá no Web Motors, tu vai encontrar, não sei se no Mercado Livre tu encontra. E está sendo vendido a R$550 mil. Certo? Então, isso são distorções do mercado. O cara quer ganhar R$200 mil em cima de um carro. Veja, eu já acho uma loucura, quem é que paga R$350 mil no carro? Agora eles estão vendendo. Se ele está vendendo a 550,
Isso não é uma loucura da cabeça dele. Porque, veja, se está vendendo a 550, é porque alguém paga. Ele não ia anunciar o carro a 550, nunca vou vender isso aí, não. Ele está anunciando com o intuito de vender. Então, porque alguém paga. Isso mostra uma distorção do mercado, assim, ó, que é difícil até a gente conversar isso com vocês. Dizer que se o cara pode comprar o adubo em agosto, ele não vai comprar em janeiro porque tem um juro desse dinheiro. Só que na loucura de mercado que nós estamos vivendo, com a inflação e com a falta de insumos, se o cara conseguiu comprar em janeiro, não importa qual é o preço, ele já fez um bom negócio. Que em agosto vai estar bem mais caro e vai estar faltando. Tá? Então, isso que eu estou falando é uma situação normal, não uma situação de aberração, que nem nós estamos vivendo agora. E aí a conta eu coloco energia elétrica, eu coloquei só R$50, tá? Porque eu usei o exemplo do Vinícius ali, porque é rateado, só que ele não faz o rateio. Então, eu tenho que fazer o rateio antes de colocar o valor aqui. Aí eu coloco aqui salvar, está salva a conta de luz do mês de novembro. Se na conta de luz do mês de outubro, eu tenho que acrescentar aqui a conta de luz do mês de outubro. Se eu quiser colocar todas as contas de luz numa única, posso. Mas aí ele vai dar um equívoco na hora de calcular o juro da conta de luz. Mas no meu caso vai ter que ser, vamos supor, por receita, porque varia se eu faço. Então, cada mês... Os insumos, o preço varia muito. O gado é praticamente o mesmo, mas o insumo varia muito o preço. Tá? Então, cada compra que tu faz, ó, vamos dizer que tu comprou aqui, ó, cevada, malte. Malte de cevada, beleza. Aí tu comprou 1 quilo, vamos botar 10 quilos, né? 10 quilos, por quanto? Quanto sai o quilo do malte? Para ti aí? Hoje eu comprei R$450. Tudo. Verdura, malte. Tá, não, tudo bem, mas então vamos botar aqui é 20 o quilo, tu comprou 10 quilos, e tu comprou isso em 1º de maio. 01, 05. Tem malte que é um pouquinho de malte que é 6 reais. Tá, não tem problema, tá? Aí eu comprei 10 quilos a R$20 o quilo no dia 1º de maio. Aí eu tenho outra compra, não tem problema, ó. Vou colocar mais malte de cevada, eu posso colocar quantas vezes for. Dessa vez eu comprei 5 quilos a R$11, um malte mais barato, tá? E aí eu coloco, isso foi em 6... Ou, por exemplo, assim, eu comprei 3 maltes diferentes e deu o valor total. Então, o que vocês já perceberam? Fica a teu critério, tá? Eu posso colocar cada compra aqui, a quantidade que foi, o preço que foi, ou posso colocar um pacote para simplificar. Porque, eu comprei 20 vezes cevada. Pô, vai dar um trabalhão para colocar. Então, eu posso colocar o pacote malte de cevada, que deu tantos quilos, preço médio tanto. E aí bota uma data média também de aquisição. Também dá. É tudo. O programa vai fazer o que eu pedir, o que eu quiser, o que eu mandar. Como? Aí tu vai criar a conta de receita, o verdinho, ó. Pode falar. Por exemplo, tem alguns gastos normais, sei lá, tem uma parte de uma parede, de um pneu, eu crio um gasto variável só para isso, para a manutenção. Sim. A pergunta, pessoal, para quem está em casa, o Cristiano perguntou, e aqueles imprevistos de manutenção, por exemplo, furou um pneu, né? Furou o cárter, tem que ir lá soldar o cárter, botar óleo de novo, né, no trator. Então, tu pode criar a conta no momento em que ela aconteceu, né? É tipo, criar a conta. Clico aqui, mecânico de solda. Para o cárter. Posso fazer bem específico, ó. Ele tem um limite de palavras. Tá? Então, eu cliquei aqui, ó, mecânico de solda para cárter. Então, e aí depois coloco lá o dia que eu tenho que fazer em 2 etapas. Primeiro criar a conta e depois colocar a despesa. O dia que tu fez. Mas se tu tiver uma segunda, aqui, ó,
Como eu botei para o cárter, é muito específico. Então, eu posso colocar mecânico que faz solda, só mecânico de solda. E tu coloca todas as soldas aqui. Ou então, eu posso criar uma conta manutenções de emergência. Aí eu não estou colocando se foi solda, se foi um pneu que furou, não importa, né? Manutenções de emergência. E aí, cada vez que tiver, eu coloco lá. Tanta, né? Qual é a unidade? Aí tu pode colocar uma unidade, tantos reais. Vamos colocar aqui, ó. Exploração, milho. E agora eu vou clicar em mais. Eu apaguei aqui. Não tinha colocado o Enter aqui. Agora, eu vou colocar milho. Aliás, milho já coloquei. Então, manutenção de emergência. Onde é que está a manutenção de emergência? Será que eu não estou achando aqui? Talvez não tenha salvo. Vamos de novo lá. Ah, é. Viu? Só Jesus salva. Eu não salvei. Aqui, ó. Salvar. Foi isso que faltou. Agora, sim, eu vou na despesa lá. Milho. Ela já vai aparecer aqui. Não apareceu porque eu estou com ela aberta. Para ela aparecer, eu acho que eu tenho que sair daqui. Vamos ver. Não apareceu. Então, eu tenho que sair daqui para voltar. Vamos ver se ela está aqui. Manutenções de emergência. Está salva aqui. Então, agora vamos ver. Tem que sair dela aqui. Eu tive que sair das manutenções de emergência, eu estava ali, porque aí ele não carregou para carregar. Mas eu tive que sair das despesas, porque não carregou as manutenções de emergência. Aí eu abro de novo, e agora, milho, agora deve aparecer a opção que eu acrescentei. Manutenções de emergência, está aqui dentro, tá? Não estava aparecendo porque eu tinha que sair pela portinha, porque eu não tinha cadastrado essa conta. Eu tive que sair e voltar de novo. Sabe, é tipo reiniciar o Windows, que às vezes não funciona, tu reinicia. O celular também, às vezes não trava, um negócio lá que não está funcionando. O meu, às vezes, para de funcionar o volume. Aí não adianta, né? Tu desliga, liga de novo, voltou. Por mais que tu queira fazer ali com ele ligado, não vai funcionar mais. Tá? Então, não tem explicação, tu reinicia. Aqui tu sai e entra de novo. E aí tu coloca lá o dia que teve essa manutenção de emergência. Tá bom, Cristiano? Ó, aí eu coloco uma unidade, coloca quanto custou. Me saiu R$90 para soldar o cárter. Tá. Que dia que isso aconteceu? Foi hoje. Então, beleza. Só que eu sei que foi R$90, aí não sei que foi para o conserto do cárter, porque eu não fiz uma conta genérica. Nesse caso, talvez eu tenha que ter lá ou uma gaveta onde eu guardo as notas fiscais, se eu quiser saber que manutenção de emergência foi essa, porque aí o programa não vai me dizer. Por que ele não vai me dizer? Porque eu não coloquei. Tá? Ou tu pode ter uma planilha eletrônica no Excel, dizendo as manutenções de emergência quais que foram, e lá está tudo discriminado. E quando eu coloco aqui, eu coloco um pacote único. Assim como tu pode ter lá todas as tuas compras de cevada, e quando tu coloca aqui, um pacote único. Não, tu pode botar um valor médio, coloca ali no meio do ano, também dá. É a mesma coisa que a gente falou aqui. Ele comprou cevada várias vezes, ele vai fazer um pacote único. Abasteceu várias vezes, faz um pacote único. Aí vai a critério de vocês. O programa aceita que tu coloque cada despesa individualmente. Mas você que é administrador é que vai decidir como que vai fazer isso, para não dar muito trabalho. Senão cada nota tu vai ter que colocar ali, né? Digitar. Isso começa, dependendo do tamanho da atividade, da propriedade, começa a ser muito trabalhoso e não compensa. Certo? Mas vocês são os gestores, já se coloquem na posição de gestores. Vocês vão ter que decidir como que vão colocar isso no programa. Dependendo se for vender para a indústria ou se for vender, dependendo se for vender para consumidor ou para farinha,
E tem a questão dos tags e do caminhão. Né? Daí tu bota uma despesa do vendedor ou como é que O frete. isso, É só acrescentar a conta, frete para o transporte. daí tem tudo tag, tem a máquina, tem o tag para o caminhão. Se tu paga o frete e isso está incluído, é uma coisa só. Mas se tu tem que contratar um caminhoneiro para fretar, tu tem que contratar um MUNC separado, e tu quiser colocar de contas separadas, ó, um contrato do guincho, contrato do frete, tu pode colocar duas. Ou só tu pode colocar despesas após a colheita. Né? Despesas de transporte, armazenamento e movimentação após a colheita. Vocês são os gestores, certo? Vocês têm que colocar da maneira que fica melhor para vocês. Então, se eu tenho o frete, o caminhão, e tenho um guincho, qual é a melhor maneira de eu fazer? Colocar separado? Você que decide se vai colocar separado ou junto. Tá? No caso também, eu quero fazer por cerveja, porque varia muito o valor. Vamos por ela que eu fiz, vai sair em média R$50 sem litro. Mas tem um que faz quase R$500 se vende desconto. Aí tu cria como se fosse cada propriedade. Tu bota assim, ó, em vez de botar propriedade, tu bota cerveja de maio. Como é que tu chama a cerveja? Cerveja de junho. E aí tu coloca... E daí trabalho eu posso fazer só de uma ou tem que botar todas as que Vou botar só de uma? Porque tem uma que Pode botar só de uma. Como eu disse para vocês, pessoal, nesse trabalho, não é para sobrecarregar vocês. É para a gente aprender a usar o programa e se familiarizar com a questão dos custos, pelo menos para uma atividade, para uma experiência, tá? Porque minha avaliação é quem consegue fazer uma, então depois consegue fazer outras também, tá? Vocês entenderam a pergunta do Vinícius? Vou repetir ela aqui para o pessoal que está em casa. O Vinícius, ele queria ver se era possível usar o programa para calcular o custo de produção por lote de cerveja que ele faz, e não por ano. E eu estava explicando que isso é perfeitamente possível, né? Ele pode chamar lote 1 2021, ou então lote de janeiro de 2021, como você quiser, tá? O lote dura 2 meses, ou 3 meses, ou 1 mês, ou 15 dias, não importa, tá? Tu dá o nome para esse lote e esse é o nome da propriedade. Só que, claro, tu vai usar o nome propriedade porque esse programa foi feito para propriedades rurais. Só que eu já disse para vocês, ele serve para empresas ou para indústrias ou qualquer outra atividade. Ele vai usar a metodologia de cálculo, basicamente o esqueleto é o mesmo para qualquer atividade. Então, tu, em vez de colocar a propriedade lá, cerveja do Vinícius, tu vai colocar cerveja do Vinícius, lote 1, 2021. E aí lá tu vai fazer o cálculo daquele lote para saber se naquele tu conseguiu ter lucro, por exemplo, naquele lote. Sem problema nenhum, é perfeitamente possível. Tá? Então, quando vocês fazem a avaliação aqui, ela não precisa ser um ano agrícola em si, pode ser uma safra. Para o caso da banana, o melhor é o ciclo mesmo. Mas se fosse, por exemplo, melancia, tu faz o ciclo, aquele ciclo da melancia, não precisa ser o ano inteiro. Pode fazer aquele ciclo. Certo? Uns 4 meses ali da melancia, tu pode fazer. Ele se presta para qualquer situação. O ideal, gente, é que vocês comecem o quanto antes a fazer, porque assim como o Anthony, vocês vão ter dúvidas. No caso aqui, ó, contas de receita. Mesma coisa que as contas de despesa. Por exemplo, vocês vão colocar mandioca... vou acrescentar. Aqui eu não posso... Vou colocar outras atividades. Vamos dizer que você tem colocado lá mandioca. Então, mandioca in natura. Para consumo in natura, não sei. E a outra vai para a indústria. É isso? Então, tu coloca mandioca para indústria. Então, tu tem 2 contas para vender mandioca. O produtor decide como que vai fazer. E aí, na conta de receitas, já estão nas receitas, tal dia, como a Micaela estava falando, só que aqui eu estou colocando outra atividade, porque eu não cadastrei mandioca, claro, né? Vocês entenderam. Então, naquele dia estava valendo mais a pena vender para a indústria. Então, tu coloca a quantidade, a unidade, se tiver perda, pode colocar 0 perda, quanto que entrou e o dia que foi feita essa venda. E aí tu coloca tal,
salva. Aí no outro dia vendeu in natura. Faz a mesma coisa e tu coloca lá as receitas, os dias que entrou a receita. Se o Vinícius só vende a cerveja, ele coloca lá cerveja. Se ele vende alguma outra coisa, vamos dizer, vou vender, eu cultivei a levedura e vou vender a levedura para os outros. Eu fiz a multiplicação da levedura. Então, a levedura pode ser um subproduto teu. E tu vai colocar lá cerveja, tal, e tu vai colocar levedura também, uma outra conta de receita. Se for o caso, eu estou só assim, viajando, né? Se eu não sei fazer um valor da venda, programa pode, porque eu tenho que colocar, eu estou vendendo por tanto, mas eu não tenho esse valor. Mas eu vou descobrir. Porque o objetivo era esse, era eu botar todos os meus custos, descobrir por quanto eu poderia fazer. Não tem problema, bota lá que é 0 ou 1, e o que ele vai te dar, como no exemplo ali da Thaís, que eu acabei de mostrar, a gente já vai parar, tá? Ó, no exemplo da Thaís, aqui, ó, ele vai te dar 0 aqui e vai te dar o custo do litro da cerveja. Sem problema nenhum. Ele vai dizer, qual é o preço de venda? Não sei ainda. Bota 0, não vendeu nada, tá? Mas ele vai te dar o custo por litro. Só que para ele te dar o custo por litro, tu vai ter que dizer quantos litros tu produziu. E quando tu colocar quantos litros tu produziu, ele vai pedir o preço. Por isso, e ele não permite que tu coloque 0, tá? Esse é um problema do programa. Aí tu bota 1 centavo. Aí ele vai te dar preço de venda, 1 centavo, preço, entendeu? Mas ele poderia que deixar botar 0, porque eu estou querendo atender essa pergunta do Vinícius, que eu quero saber qual é o meu custo de produção para saber uma base de preço quando vier alguém comprar. Essa é a pergunta do Vinícius, certo? Só que aí o programa não permite tu colocar que tu não vendeu nada, senão ele não faz análise. Mas coloca que vendeu tanto lá, que produziu tanto que tu produziu, tu vendeu por 1 centavo. E aí tu consegue chegar. Foi assim que nós fizemos quando a gente fez o trabalho aqui com o custo de produção da bandeja aqui do nosso almoço do colégio. A gente chegou que o custo é 11, mas a gente não queria dizer por quanto que era vendido, porque o valor é diferente. Tem aluno que não paga nada, tem aluno que paga, sei lá, R$3, tem gente que paga 7, tem gente que paga R$10. Quanto vocês estão pagando pelo almoço? 2. Estão entendendo? Então, mas eu pago 7, vocês pagam 2, então eu não queria colocar lá por quanto que está sendo vendido, porque eu teria que fazer uma média ponderada de quantos alunos almoçam por 2, de quantos alunos almoçam de graça, de quantos servidores pagam 7, de quantos visitantes pagam 10. Não me interessava isso. Eu queria saber qual é o custo de produção da bandeja, muito semelhante à tua pergunta ali. Então, o que nós colocamos? Que a receita de cada bandeja era 1 centavo. Eu não podia colocar 0, porque o programa não fazia análise. Então esse programa não presta? Presta, só tem que ir, nesse caso, dançando conforme a música. Até porque ele é de graça, né, gente? Então, de graça, não tem problema. Quando a gente estiver pagando, tu vai fazer exigência. Se ele não tiver essa finalidade, essa funcionalidade, tu vai exigir. Peraí, eu quero saber um custo de produção sem saber o preço de venda. Ele tem que me dar essa opção. Aí tu manda um e-mail lá para o cara que elaborou o programa. Mesma história de antes. Pessoal, estamos mais ou menos elucidados com relação às dúvidas? Nós vamos terminar as dúvidas aqui, porque depois a gente volta com outro assunto. Vai. A soja foi plantada dia 13 de outubro, foi colhida dia 8 de março e foi vendida dia 15 de maio. Tá. Qual exercício eu vou fazer na hora de dar os custos ali? Considera o primeiro dia é quando tu começou lá, comprou semente e coisa, não é o dia que tu plantou, um pouquinho antes, então, do plantio, tá? Quando vocês se mobilizaram para, agora nós vamos plantar soja, precisa isso e aquilo. Então, alguns meses antes lá, tá? E a data final é quando tu vendeu a última soja. Esse é o ciclo, tá? Se tu ficou com soja estocada, aí o melhor é colocar, tipo, quando colheu e pelo preço, mesmo que tu não tenha vendido toda a soja, eu não sei, é porque tem gente que não vende, né? Estoca e fica esperando um preço melhor. Pode melhorar ou pode piorar. Tu sabe o que aconteceu com o pessoal do arroz. Quem esperou melhorar, perdeu dinheiro, né? Não foi? Tá, ele chegou a um preço bom, muita gente achou que ia subir mais, aí ele deu uma recuada.
Então, isso é muito relativo. Se o produtor estocou a soja e não vendeu, tu coloca lá como que ele tivesse vendido por um preço médio de mercado, só para a tua análise sair certinha, tá? Então, pode ser lá, depois que colheu e já está pronto para vender, está no silo já pronto para vender, tu coloca aquele ponto como ponto final, mesmo que não tenha vendido, porque tu usa um preço médio de mercado para fazer a estimativa, o preço médio daquele dia que tu decidiu, ó, esse aqui é o fim do ciclo. Tá? Os produtores que eu conheço que fazem produção, eles não levam em consideração a depreciação. Tá. É uma coisa que indiretamente não é uma coisa que vai tirar do bolso para pagar. Né? Não é desembolso, exatamente. Fazendo uma consultoria do produtor, faço assistência toda e ele também se interessa por essa parte contábil. Tá. Eu poderia estudar a ideia, como, por exemplo, tem as máquinas, antes que eu cito valores, poderia estar injetando na propriedade que 10, 15 anos depois, quando a tua máquina estiver nada a vida hoje dela, talvez tenha o valor de uma nova máquina. Aí para pensar nessa forma, se fosse passar para o ideia. Tipo, ele não está fazendo a reserva, mas está investindo num negócio bem lucrativo. Se pegar o valor que perde de depreciação, por exemplo, um trator lá de 300 mil reais, ele perde 15 mil reais por ano de depreciação. Tá. Se ele guardar durante 30 anos o valor desse trator, ele lá depois de 30 anos ele já tem outro trator. Seria uma boa ideia eu passar isso? Eu não entendi muito ainda, o Anthony. É o seguinte, então a depreciação anual é 15 mil, certo? Ele tem o trator e tu está calculando a depreciação de 15 mil. Só claro, está claro para todos, né? Você mesmo falou, que esse 15 mil ele não tirou do bolso, tá? Então esse 15 mil sobrou para ele. Tem esse 15 mil lá, está em cima da mesa dele. Depois que ele vendeu a soja, vendeu o arroz, ele tem 15 mil, tá? Então, o que ele precisa ter é psicologicamente reconhecimento de que aquele 15 mil ele deveria estar reservando para, dali uns anos, poder comprar um trator novo. Mas fica a critério dele o que ele vai fazer com esses 15 mil, tá? Ele pode investir na poupança, que a gente já falou, não é um bom investimento. Ele pode investir no tesouro direto do governo, dar dinheiro para o governo, não é o melhor investimento. Ele pode comprar ações, que é muito arriscado, ele pode comprar Bitcoin, ou ele pode aumentar a área de arroz, ou investir na soja. Não tem problema, desde que ele tenha claro que aquele investimento ali é um dinheiro que ele vai precisar mais no futuro para repor a máquina que está depreciando. Tá? Mas a forma como ele vai investir aquele dinheiro, sim, ele precisa de uma consultoria para isso. Se ele estiver colocando dinheiro na poupança, você, agrônomo, vai dizer, olha, existem melhores opções de investimento, inclusive tu aumentar a tua lavoura. Porque investir na lavoura é um investimento também, tá? Tu pode guardar no colchão, tu vai dizer, isso é péssimo investimento. Tu pode comprar dólar. Não é um bom investimento, mas é melhor do que tu botar no colchão ou do que tu botar na poupança. Vocês estão entendendo? Então, o agrônomo precisa ter noção do mercado financeiro, do mercado de investimentos, para poder ir orientando o produtor quando ele tiver alguma dificuldade de enxergar a forma de investir melhor o dinheiro. E se a atividade é lucrativa, sim, pegar o valor da depreciação para investir é melhor do que, por exemplo, botar na poupança. Em vez de botar na poupança, ele ganharia 6%. Se ele investir na soja, ele tira 20%. Então, vai na soja. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Uma ideia, porque é uma coisa que não vai pagar. Mas, tipo assim, seria uma forma de reinvestir em outra coisa. Talvez, por exemplo, durante o ano, ele tem uma propriedade grande, ele tem 200 mil reais de depreciação em todas as máquinas. Talvez esses 200 mil reais ele reinjetasse na propriedade, daria um bom resultado ao longo do tempo. Até para ele conseguir comprar uma máquina nova. Pode ser. Daí quando, por exemplo, assim, 10 anos depois eu quero trocar meu trator, ele tem que fazer todo o financiamento, esse investimento da depreciação, vira uma máquina e consegue comprar uma de momento. Pode ser. Sim. Na propriedade agrícola, isso não é problema nenhum, tá? Porque o agricultor tem essa liberdade e essa contabilidade que nós estamos fazendo, a contabilidade rural,
ela é uma contabilidade, vamos dizer, extraoficial. Ele não precisa fazer aquilo que eu falei, um balanço que uma empresa tem que publicar, tá? O que ele tem é mais psicológico. Ele precisa saber que essa depreciação, olha, aqui já, por causa do zoom, ó, essa depreciação aqui, ó, esses 3.000 aqui, não saiu do bolso da produtora. Isso também é dinheiro que está no bolso dela. Então, não é só os 8.000 que sobrou. Sobrou os 8.000, mais esses 3.000 e pouco. E essa remuneração também sobrou. Essa remuneração aqui, o custo de oportunidade também, mais 2.000 e pouco. Tá? Isso tudo sobrou no bolso dela. Então, ela não sobrou 8.000, ela tem 13.000. Só que desses 13.000, 8.000 é realmente lucro. Por quê? Porque 2.000 é o juro da máquina que ela comprou. Mas se ela pagou, aquele juro é um lucro para ela, mas ela tem que saber que se ela tivesse, em vez de comprar da máquina, investido, ela também teria ganho aquele dinheiro. E a depreciação é o que você está falando, não teve desembolso. Então ela pode decidir, ó, vou comprar ações, vou botar na poupança, ou vou aumentar minha área de pitaia, porque está sendo a coisa mais lucrativa. Investir em pitaia é mais lucrativo do que ações, é mais lucrativo que o tesouro direto, é mais lucrativo, obviamente, que botar o dinheiro na poupança. Por isso que investir em pitaia é um investimento, investir no arroz é um investimento, esse nome é próprio para isso, certo? Então é um bom raciocínio, não tem problema nenhum. Tá? Eu vejo muito na região lá, os produtores entram, 5% lá, tem ainda o financiamento, né? Cada vez mais eu não acho uma boa, assim, na minha opinião, porque, por exemplo, vai comprar um trator hoje, por exemplo, o valor das coisas, vai pagar uns 400 mil reais. Então, talvez lá atrás, pensasse dessa forma, juntando todos, tirando um pouco do ganha, levando em consideração a depreciação, talvez em 10 anos, quando comprou o último trator, pensasse, claro, 10 anos dá para trocar. Então, juntando aquele dinheiro, eu poderia comprar no momento que eu quisesse a máquina. E não pagaria 2 tratores e meio, até às vezes. No financiamento. Isso. Esse é o próximo passo para os agricultores. É aquilo que eu comecei falando semana passada. Assim, ó, esse financiamento, os programas tipo Pronaf e tal, tudo bem, para quem está fraquinho, é uma boa. Preço mínimo, programa de preços mínimos, como eu dei o exemplo do frete mínimo, isso é para quem está com algum problema, que ainda está se estabelecendo, ou teve alguma dificuldade maior no processo produtivo. Mas a questão sempre é, quem quer vender pelo preço mínimo do governo? Qual é o caminhoneiro que quer trabalhar pelo frete mínimo? Quem de vocês quer começar a trabalhar e ganhar salário mínimo? Ninguém quer o mínimo, certo? Então, e para sair do mínimo, tem que ter esse tipo de mentalidade que tu está descrevendo aqui. Tem que tentar sair do financiamento. Tem uma frase muito importante. Eu vou ter que mostrar. Tá num vídeo aqui que eu não mostrei na economia, tá? Eu acho que eu não mostrei, mas já que tocou nesse ponto, eu vou ver se eu acho o vídeo e mostro no retorno do recreio. Do intervalo, tá? Mas que é muito importante. É um rápido programinha do canal, não é do canal rural, mas é um canal de notícias de administração rural. Eu vou mostrar para vocês. E ele fala isso. O grande passo dos produtores rurais vai ser quando eles se autofinanciarem, como acontece nos países desenvolvidos. Tu vai nos Estados Unidos, não tem esses financiamentos que tem aqui, para o cara comprar coletadeira, para o cara comprar trator. E eles estão muito melhor que nós, com máquinas muito melhores, e a gente mandou o Carlão, por exemplo, eu fui lá ver o estágio do Carlão, o produtor tinha 500 hectares de milho e soja, sozinho. Ele tocava com o estagiário que vinha aqui do Brasil. Ele e o estagiário. Para não dizer que não tinha ninguém. Porque o filho dele resolveu estudar letras, fazer poesias. Nem botava a mão nas máquinas. E ele tinha um filho agricultor, mas não passava do gramado da casa. Ele não ia ajudar o pai na lavoura. Quem ajudava o pai era o estagiário que veio aqui do Brasil, aqui da escola, através do nosso intercâmbio. Como é que o agricultor toca sozinho 500 hectares de milho e soja? Só com um bom maquinário. Certo? E tudo o maquinário dele, autofinanciado. Por isso eles estão bem, porque é isso que você falou, ele não paga 2, 3 trator para ter um. O planejamento estratégico, né? Sim. No momento eu tenho 50 hectares.
3 anos, vai ser 150. Eu já tenho que começar a pensar, o que eu vou ter que imaginar, o que eu preciso ter de imaginar lá na frente. Talvez eu esteja 60% do meu lucro por ano, lá na frente eu vou conseguir comprar as máquinas que eu quiser, e eu vou pagar um juro gigantesco, como eu disse, porque tá, o financiamento ali, tem programas que você vai pagar 7%, 4,5%, só que lá no final, quando dá, Sim. a gente pagou, está terminando de pagar em 2027, acho, o último trator. Pagar, eu acho, quase 2 trator. Mesmo com esses juros baratos, né? Porque é o seguinte, tem as taxas dos bancos, tem a taxa do profissional, o agrônomo, inclusive é um grande campo para os agrônomos, os que assinam esses financiamentos e fazem a fiscalização, eles têm uma porcentagem lá, e eu vou dizer para vocês, sinceramente, eu não sei quanto é, mas essa porcentagem, quem é que está pagando? Quem é que está pagando os laudos dos projetos? É o agricultor que compra, então isso entra no custo ali também, então... no final, mesmo que seja um juro aparentemente barato do governo, tem custos. E tem outra diferença. Tu vai chegar na empresa lá, que vai te vender a máquina, se é com financiamento, é uma coisa. Se tu chegar e disser, não, dinheiro próprio, é meu dinheiro, vamos negociar aí o valor. Você acha que não tem diferença no preço se tu for comprar um trator com financiamento oficial, que é liberado através do banco, que o agricultor nem põe a mão, é feito através do banco direto com a concessionária, do que tu chegar lá e dizer, não, isso é particular, eu mesmo vou pagar. Tem uma margem de negociação e tu consegue um desconto ali, não tem dúvida. É assim para tudo. Como é que não vai ser para a máquina agrícola? Tá? Eu vou só deixar, já que tu tocou nesse ponto, eu não ia entrar nisso, mas eu vou mostrar um videozinho de 2, 3 minutos, onde eles fazem essa reflexão, exatamente essa que tu falou, para mostrar que tu está no caminho certo. Gente, de programa aqui, Rural Pro, por hoje deu. Semana que vem a gente pode ainda tirar mais umas dúvidas, vai ter que tirar umas dúvidas, e dia 24 ainda, também tiro dúvidas, porque vocês vão estar... sei lá, abastecendo com os trabalhos de vocês. Mas dia 24 é o último dia para tirar dúvidas, tá, pessoal? Não venham como um estudante ontem. Eu vou até dar uma pausa aqui, agora na gravação. E vou dizer o que um estudante fez ontem de noite. O Messias falou do CBT. Isso é bem pesado. Sim, Messias. Lembra que, se puder, usa o microfone. Se tu não está usando porque está estragado, vai arrumar, porque já faz uma semana, tá?